começar com um ato simbólico, abraçando o quadro, que eu não uso há tanto tempo. Está aqui como ele estava em março do ano passado. Vou apagar. E, bom, não posso ainda dizer bem-vindos e bem-vindas ao Fundão, mas pelo menos eu estou aqui. E esse curso de cálculo vetorial e geometria analítica, ele tradicionalmente é um curso bem básico de vetorzinho, soma vetor, multiplica e tal, por escalar, faz a equação da reta. Mas isso no nosso curso é só o comecinho. Tá? E eu vou começar a falar de cálculo vetorial e geometria analítica e alguma hora eu vou dizer, não, peraí, por que a gente está estudando isso? Né? Bom, você tem a página do curso, tem muito material. Então, vou começar assim pelo Gênesis. Tá? Então, assim, Gênesis. Gênesis é o seguinte, no início era o espaço vazio, e então Deus criou os pontos. E aí os pontos, e eles foram vivendo, se articulando em retas, círculos, segmentos de retas, mais variadas figuras, né? E foram vivendo assim, isso é mais ou menos o Velho Testamento. E o Novo Testamento começa com a chegada de Jesus, que é sistema de coordenadas. Então chega um sistema de coordenadas, e aí o ponto P, que está aqui, ele passa a ser representado por um par ordenado XY. Né? Quer dizer, aqui você tem o sistema de coordenadas, tem a origem, aqui você tem a unidade, aqui a unidade. Vou ser bem tradicional, ângulo reto aqui, está pequenininho, mas é um ângulo reto. E aí isso fica tão entranhado na gente assim que a gente passa a pensar que o ponto é o par ordenado. Né? O ponto P é o par ordenado XY. E aí, vamos dizer, a graça disso, né, é que não é representar os pontos por pares ordenados, porque isso é uma coisa antiga. Mas, por exemplo, pensar aqui, né, por exemplo, que se você tem o ponto P e o ponto Q, né, esse ponto Q aqui, vamos dizer que esse P é x1, y1, o Q é x2, y2, então essa distância D aqui, via teorema de Pitágoras, né, que você tem x1, x2, y2, y1, então D2, para a gente não se aborrecer, a gente... Bom, pode escrever x2 menos x1 ao quadrado, que é a mesma coisa aqui. Não importa aqui que esse é positivo, esse é negativo, porque a gente vai levar ao quadrado, tira a raiz quadrada, teorema de Pitágoras.
e a gente tem isso aí. Então você passa a usar instrumentos algébricos para lidar com a geometria. Por exemplo, aqui, imagina que você tem esse círculo aqui, e ele tem o centro C, né, C, vamos dizer assim, e o raio R. Então, digamos que C é igual a x0, y0. Então, os pontos x, y, acho que eu vou chamar ele de O. Não, O é aquele lá, deixa ser mesmo. Os pontos x, y vão estar nesse círculo se eles satisfizerem x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, essa distância aqui, igual a R, que elevando ao quadrado dá o que a gente conhece como equação do círculo. Então, você começa a usar instrumentos algébricos para lidar com os problemas geométricos. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer, você tem uma reta aqui, ela tem uma certa equação, aqui os pontos vão satisfazer uma certa equação, ax mais by mais c igual a zero. Não estou supondo que vocês sabem isso, não, mas a equação do círculo é mais fácil que a da reta. Então, procurar esses pontos aqui é dizer, bom, eu quero os pontos que satisfazem x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R2, para estar no círculo, e ax mais by mais c igual a zero para estar na reta. Então, resolver esse sistema aqui é achar esses dois pontos. Então, a gente tem um problema geométrico que se coloca para a gente. Com régua e compasso, a gente traçaria o círculo, traçaria a reta, pegaria esses dois pontos, mas a gente traduz o problema algebricamente, resolve algebricamente e obtém pontos que a gente pode marcar diretamente aqui. E neguei o cara. O cara queria entrar, apertei no botão errado. Não sei se ele vai conseguir voltar. Bom, paciência, está feito. Bom, o que isso, vamos dizer, significa, né? Devia estar usando esse pano aqui. Olha só, a gente passa a ter um esquema que é o seguinte, olha, você tem o problema geométrico, esse problema geométrico, vamos ver se é o cara de volta, e o cara não voltou não. Ah, já está de volta, sim, já entrou. Tá? Então, a gente tem um problema geométrico. Esse problema geométrico vai ter uma tradução algébrica. Quer dizer, o problema geométrico era achar a interseção da reta com o círculo. A tradução algébrica foi colocar a equação da reta, a equação do círculo, e dizer, bom, essa interseção é a solução desse sistema linear, sistema não linear, na verdade. Então, a gente passa daqui para cá. Aí a gente pode, a gente não fez, mas a gente pode resolver, dar uma solução algébrica e essa solução algébrica vai se traduzir, eu vou ter, no caso ali, dois pares ordenados, né? Um vai ser um dos pontos de interseção, o outro vai ser o outro. Então, esses pares ordenados viram, né,
Quer dizer, essa solução algébrica passa a ter uma interpretação geométrica que volta lá e a gente tem a solução do problema. Claro? Então, isso é uma coisa relativamente simples, a gente está habituado a fazer isso, mas a gente, rapidamente, a partir daí, a gente começa a fazer o caminho inverso. O que é o caminho inverso? A gente pode ter um problema algébrico. Algébrico aqui eu estou usando isso num sentido meio amplo, assim, né? Pode ser um problema de análise, de cálculo, mas é um problema algébrico. Aí, o que a gente faz? A gente pega esse problema algébrico, por exemplo, imagina que eu tivesse que resolver lá, né? O problema algébrico fosse isso, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R2, ax mais by mais c igual a zero, eu quisesse resolver esse sistema. Então, isso aí é um problema algébrico. Eu poderia dizer, mas espera aí, isso aqui eu posso interpretar geometricamente. Isso aqui é um círculo, isso aqui é uma reta. Então, eu digo, bom, eu tenho um círculo e tenho uma reta. De cara, sem fazer nenhuma conta, eu olho para esse problema e digo, olha, posição relativa de círculo e reta, ou é essa, não tem interseção, ou é essa, tem duas interseções, ou mais raramente, tem uma solução aqui. Então, olha, eu posso pegar o problema algébrico, fazer uma interpretação geométrica. Essa interpretação geométrica me dá um insight. Não sei se eu deveria usar a palavra assim, mas... Bom, insight. Quer dizer, a geometria me dá uma dica sobre o que eu espero desse problema. Isso que eu acabei de fazer aqui. E esse insight geométrico vai me orientar melhor nas contas. Eu poderia fazer essas contas aqui às cegas, mas se eu olhei para isso antes, eu digo, opa, já sei o que eu espero, agora eu vou fazer as contas, mas sabendo onde eu estou pisando. Então, esse insight geométrico me dá, vamos dizer, uma orientação para a álgebra aqui, para as contas, como é que eu vou manipular. E, eventualmente, isso me leva, né, tá? E aí, eu volto para cá. O exemplo que eu dei foi um exemplo muito bobo, mas vou dar um exemplo mais familiar a vocês, né? Ou a nós todos, e do qual a gente já tirou
muita coisa interessante, né? Quer dizer, você tem um problema que é o seguinte, problema. Vou botar esse problema já abstrato, mas o problema é o seguinte, achar o maior valor de uma certa função. Tá? Você, pelos mais variados motivos, em variadas situações, você pode querer o máximo de uma função. Essa função pode representar a temperatura em função do tempo, o preço das ações em função do tempo, a probabilidade de você acertar numa coisa em função da distância à coisa, né? Então, você tem uma função. Então, achar o máximo de f, vamos dizer, de um certo intervalo em R. Esse é um problema que não tem nada de geométrico, não tem, tá certo? Aqui pode ser, exatamente, pode ser o tempo, variável tempo, e aqui o preço de alguma coisa, coisa assim. Mas o que nós fazemos? Nós pegamos, digamos, bom, aqui está meu intervalo I, digamos que seja o intervalo AB, e nós fazemos o gráfico da função. Então, quando a gente faz isso, a gente geometrizou o problema. E agora a gente olha para cá e diz, oh, olha só, ponto de máximo, tangente horizontal, derivada zero. Passamos 6 meses das nossas vidas, 3 meses, não sei, alguns meses das nossas vidas aprendendo a lidar com isso. Mas está claro que o passo inicial foi isso, né? E não foi, foi assim, quer dizer, a gente criou essa interpretação geométrica, não estava ali ao alcance da mão, né? Tem todo um trabalho de criar isso, criar a ideia de gráfico de função e tudo, olhar. E a partir daí a gente vai construir a ideia de derivada. Tá legal? Então, a geometria analítica, quando a gente estuda cálculo vetorial e geometria analítica, a gente não está exatamente querendo resolver problemas geométricos. Pode até estar. Mas não é essa a principal razão. A principal razão é que a gente pode, numa gama enorme de situações, dar uma tradução geométrica do problema que a gente está tratando e usar a intuição geométrica para orientar os nossos caminhos. Dizer, não, então, peraí, quando você pegasse ali sei lá, o GPS e dissesse, então é por aqui. Tá? Quer dizer, a geometria é uma espécie de guia no meio do nevoeiro. Acontece que a coisa não fica só aqui. Tá? Tem mais. Vamos ver. Então, aqui a gente passou do caminho da geometria analítica para o caminho mais geral. A questão é a seguinte, e essa é a grande diferença, né, que, vamos dizer, de certa forma, eu acho que dá uma importância ao que a gente vai fazer
que está ligado. Bom, e vocês vão ter aula de álgebra linear e vocês vão estar lidando com isso. A questão é a seguinte, né? Virou a seguinte, geometria significa, vamos dizer assim, ingenuamente, plano, espaço, né? Raramente na reta também, você pode pegar um problema unidimensional, desenhar só uma reta, mas você pode ter problemas que você, como que eu coloquei, tá só no plano, ou então no espaço. Isso daqui é o R2. Esse daqui é o R3. Os pontos são pares ordenados ou ternos ordenados. Acontece que esses caras daqui são casos particulares do Rn. E, vamos dizer, no mundo real, você tem situações em que você não tem uma variável só. Normalmente, nada depende de uma variável só. Você, às vezes, esquece as outras para poder trabalhar, mas você tem 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, até idealizando um pouco, infinitas variáveis. Então, a ideia é a seguinte, você vai ter problemas com um número grande de variáveis. Tá? E problema, vamos dizer, o Rn está presente na nossa vida o tempo todo, né? Tá? Quer dizer, quando você pega uma fotografia, ou mesmo aqui, eu espero que a aula esteja sendo gravada. Então, a gravação da aula é um negócio assim, né? É uma função. Aqui é o tempo, e aqui é a pressão. Ah, mas é isso. Então, é uma função. Mas toda função, no mundo real, no computador, você pode ter uma função f aqui, mas, na verdade, esse tempo contínuo não é contínuo, né? Quer dizer, o arquivo que vai me dar a função com a gravação dessa aula vai ser uma coisa aqui que, na verdade, é uma função, mas ela só tem um número finito de pontinhos. Ela é um elemento de Rn, n é grande. E quando você pega uma fotografia, a mesma coisa, né? Você tem aqui, na verdade, um número finito de pontos. É um Rn, né? Aqui vamos dizer, você tem aqui m, n, então é um elemento de Rm vezes n, onde os vetores estão em formação de parada militar, em vez de eles estarem esticadinhos assim ou assim, eles estão em formação de parada militar. E a gravação dessa aula, do vídeo dessa aula, é a mesma coisa, quer dizer, para cada tempo eu tenho uma fotografia. A fotografia, vamos dizer, tem alguns milhões de pontos, em princípio, pelo menos na versão bruta, né? Vai ter que ser... e depois você tem 60 imagens, no caso aqui a gente está gravando com 30 imagens por segundo. Então, se você tem 1 hora de aula, 1 hora são 3.600 segundos, vezes 30, você já tem aí 108 mil vetorezinhos desse, cada um deles com alguns milhões de pontos. Então, é um Rn bem grande. Então, a gente vai tratar no mundo real
quase tudo, vou dizer quase tudo, não digo, mas o nosso mundo real é cheio de vetores. Quer dizer, quando você visita lá o site da Amazon, eles vão estar recolhendo um monte de dados sobre você e você vai ser um vetor lá com um monte de coordenadas. Provavelmente eles sabem mais, né, nesses vetores tem mais informação sobre você do que você mesmo tem. Por exemplo, o supermercado, quando ele bota o negócio no meu CPF, ou aquela oferta de você ganhar um descontozinho e tal, armazena tudo e sabe tudo que você come. Melhor do que você conseguiria dizer para o seu médico. Então, a gente está cercado de RN. Então, a ideia, uma ideia importante, crucial, é a seguinte: você está em RN, N grande. Então, você tem lá um vetor x1, x2, vai embora do quadro, dá a volta ao mundo e ainda não terminou. Então, você está com... Primeiro, já é uma grande... já é uma coisa não trivial você pensar assim, ó, pega todos os dados referentes a algum objeto, junta, né, bota um atrás do outro, com uma vírgula no meio, bota um parênteses do lado do outro e diz, esse cara é um X. E em vez dele ser um monte de dados dispersos, ele é um elemento de RN. Isso já é, para a maioria das pessoas, isso já é algo que elas desconhecem. E aí você olha para isso e diz, não, mas esse cara daqui, algebricamente, talvez ele não seja tão diferente Quer dizer, algumas coisas em RN, é claro que o 2 e 3 são números primos. Então, o R6 é diferente. O R6, você pode representar um vetor de R6 assim, né, com 2 aqui, 3 aqui. No R2, no R3, não. Ou ele é assim, ou ele é diferente. Né? Se você pegar o R9, é 3 por 3, você pode pensar como uma matriz, pode até multiplicar a matriz, tem mais riqueza talvez no seu RN do que no R2 e no R3. Mas algumas coisas podem ser muito parecidas. Então, um dos truques básicos é você olhar para um problema em RN com N grande e dizer, espera aí, se fosse em R2 e R3, aí eu podia fazer um desenho. Então, a ideia aqui é você tem RN, R2, desenho, intuição geométrica, essa intuição geométrica permite a você dar um chute algébrico, que é o seguinte, olha, bom, isso aqui, se fosse em R2, a figura era essa e a conta seria essa.
Só que, em vez de você fazer essa conta com duas variáveis, você faz com 2.000. E pode ser que funcione. Muitas coisas funcionam. Muitas não funcionam também. Mas, então, vocês vão ver isso no curso de álgebra linear. O primeiro curso de álgebra linear passa, em grande parte, por construir uma fantasia geométrica. Isso aqui é uma fantasia geométrica. Você está tateando no escuro, mas você diz, não, peraí, eu acho que isso aqui tem cara de ser uma reta interceptando um círculo. Então eu sei o que eu tenho que fazer e às vezes dá certo. Então, nós temos todo um trabalho de construir uma fantasia geométrica e usar fortemente isso aqui. É claro que a intuição geométrica ela vai se dar via coordenadas. Então, ter uma certa desenvoltura de trabalhar, de pensar geometricamente, é algo que é vamos dizer, uma vantagem, é alguma coisa que realmente pode ajudar a gente a lidar com questões que não tem nada de geométrico. Está claro isso? Assim, meio para dizer para vocês, olha, é sobre isso essa história. É para isso que você vai estar estudando as coisas que você vai estudar em cálculo vetorial e geometria analítica. Em grande parte em álgebra linear também. É claro que tem a outra componente, quem está certinho no segundo semestre tem uma coisa super legal, porque, vamos dizer, você tem a álgebra linear ajudando a construir essa fantasia, o cálculo vetorial e geometria analítica procurando usar a geometria para lidar com as questões, e a computação científica 1 botando a mão na massa e dizer, bom, vamos fazer as contas, vamos botar a coisa no computador, vamos aprender a lidar com isso. E claro que essas três coisas trabalham juntas. Então, vou dar isso por entendido. Não sei se alguém vai fazer alguma pergunta. André, você sabe que acho que a Márcia não está aí, né? Você vai ter que assumir o comando das perguntas. Bom, então eu vou começar o curso agora, né? Então, eu vou começar, mas essa visão bíblica da chegada de Jesus com o sistema de coordenadas vai passar por uma certa reformulação. Tá? Eu vou repensar, antes de fazer o sistema de coordenadas, vamos pensar o seguinte, que aqui nesse mundo de pontos e objetos assim, a gente tem ponto A, ponto B, e tem uma coisa que é a flechinha que vai de A até B. Tá? Essa flechinha aqui. Essa flechinha representa
dizer, um possível deslocamento de A até B. A gente pode considerar o seguinte, né? Que aqui tá muito... Eu posso ter aqui um ponto C, um ponto D, e dizer, bom, mas esse deslocamento aqui está meio torto, agora está um pouco melhor. Esse deslocamento de C para D é igual ao deslocamento de A para B. O que significa isso? Quer dizer, você tem aqui, esse é paralelo, você tem um paralelogramo, né? E não vou insistir muito na geometria aqui, mas isso é que significa esses dois caras serem o mesmo deslocamento. No caso deles estarem sobre uma reta, você botar A, B, por exemplo, C, D, observa que de A para B você tem essa flechinha, de C para D você tem essa flechinha, e essa aqui é paralela a essa, e também se você fizer de A para C e de B para D, também são paralelos, no sentido que estão sobre a mesma reta. Então tem que tomar um certo cuidado, talvez tenha que incluir os comprimentos, né? Você tem que incluir os comprimentos para garantir que a coisa funciona, né? Quer dizer, esse daqui não é o mesmo que esse. Tá? Mas, sem parar para isso, eu posso dizer o seguinte, então você tem uma certa relação de equivalência, quer dizer, vamos pensar assim, a flechinha AB, eu represento pelo par ordenado. E a flechinha CD também pelo par ordenado. E elas têm que ter uma relação de equivalência, né? AB equivalente a CD tem que significar que esses caras são paralelos, esses daqui também são paralelos, e esse comprimento é igual a esse, e esse aqui também é igual a esse, para evitar uma coisa assim. E aí a gente diz assim, ó, a classe de equivalência por exemplo, a classe de equivalência de AB é o que eu represento pelo vetor AB, com a flechinha em cima. Então, quando eu boto a flechinha em cima, agora eu posso dizer que AB, flechinha, o vetor AB é igual ao vetor CD. Tá? Então, significa assim que o vetor ele tem uma certa onipresença. Né? Esse vetor e esse aqui são o mesmo. Ou pensando assim, o vetor é uma flechinha que você pode transladar para qualquer ponto do espaço. Está clara a ideia do que é o vetor? E aí a gente pode fazer uma coisa que é o seguinte, né? Quer dizer, se você pegar aqui esse vetor, pegar esse vetor aqui, U, pegar esse vetor aqui, V, eu posso colocar eles em qualquer lugar, né? Então eu posso pegar o U, botar aqui, o V, botar aqui. O importante é botar o pé do V na cabeça do U, e aí você tem o vetor U mais V.
que é igual, né, se você botar o V aqui e depois botar o U aqui, U mais V é igual a V mais U. E tem uma coisa importante, super importante, que é onde entram os números. Porque, repara, até aqui eu estou falando de geometria, tem pontos. Eu não usei, quer dizer, eu usei, quando eu falei em distância aqui, eu usei implicitamente os números. Talvez eu pudesse dar uma definição sem falar de distância, mas eu posso fazer o seguinte, né? Quando eu tenho aqui o V, eu posso multiplicar o V por 2V, posso multiplicar aqui, fazer 0,3V, ponto de partida aqui, posso fazer menos 1,5V. Então, multiplicar é isso. Claro? Bom, aí tem uma coisa referente aos vetores que é muito interessante. Imagina que eu pego aqui um vetor ε1 e um outro vetor ε2. Importante que eles não, que nenhum dos dois seja múltiplo do outro, quer dizer que eles estão meio assim. Aí pega um terceiro vetor qualquer aqui, um certo vetor V. Eu posso pegar aqui, ó, uma reta paralela ao ε1, uma reta paralela ao... Isso aqui não está muito paralela, mais ou menos assim, né? Paralela ao ε2, e dizer o seguinte, ó, o ε1, eu boto o ε1 aqui, boto o ε2 aqui assim, aí eu passo por aqui uma paralela da cabeça do V até aqui, acho esse ponto aqui, uma paralela a essa aqui, acho esse ponto aqui, e esse ponto aqui, ó, me dá um certo vetor aqui, que é um certo x1, ε1. E esse daqui me dá um certo x2, ε2. E eu posso escrever, então, que V igual a x1, ε1, mais x2, ε2. E, então, eu vou chamar esse par ε1, ε2, repara, o ε1, ε2 funciona agora como uma chave. Eu posso codificar o meu V e dizer o seguinte, ó, o V representado por x1, x2. É como se eu dissesse assim, ó, ele é igual a x1, x2, um igual entre aspas. O que significa isso? Significa que V é igual a x1, ε1, mais x2, ε2. Então, esse par ε1, ε2, e precisa ter uma ordem, né? Porque se eu trocar a ordem, ele não é x1, ε2, mais x2, ε1. Ele é x1, ε1, mais x2, ε2. Então, esses caras aqui numa certa ordem, eles são uma chave para eu codificar. Ó, esse cara daqui vive no conjunto dos vetores do plano. E esse cara aqui vive em R2. Então, quando eu fixo ε1, ε2, eu transformo cada vetor do plano num par ordenado. E cada par ordenado num ponto do plano, num vetor do plano. Claro,
se eu mudar, né, se eu disser, não quero mais esse epsilon 1, epsilon 2, eu agora vou trabalhar com esse cara daqui, o 1, e esse daqui, o 2, aí eu vou ter V igual a y1, o 1, mais y2, o 2. E cada V agora vai ser representado por um par de ordenado diferente do que ele era nessa base aqui. Então aqui eu vou ter a base o 1, o 2, quer dizer, isso aqui é uma base, isso aqui é outra base, x1, x2 são as coordenadas de V na base, que eu vou chamar de alfa. Uma base é um par de vetores. Essa aqui eu vou chamar de beta. Então aqui seria o 1, o 2. Então, olha que coisa fantástica. Quando eu fixo uma base, um par de vetores assim, que não podem estar assim, tem que estar assim, eu transformo o conjunto dos vetores no plano em pares ordenados. E os pares ordenados devolvem. Então, é como se fosse realmente um sistema de codificação. Não tem eixos aqui. Eu não preciso de eixos para fazer isso. Se tiver alguém que não esteja entendendo o que eu estou falando, é a hora de... E aí, André? Mais ou menos? Você entendeu as operações com vetores? Somar, multiplicar por escalar e tal. Porque, olha só, eu vou dizer onde eu quero chegar. Tá? Eu quero chegar no seguinte, olha. É porque o passo seguinte, aqui são esses caras assim. Se eu disser, eu tenho uma origem aqui, fixei, essa é a minha origem. Quando eu fixo uma origem, eu posso agora pegar um ponto P e dizer, esse ponto P, ele tem associado a ele agora um vetor, V igual a P. E se eu tenho essa base aqui, a origem, agora eu posso pegar esse vetor epsilon 1 e dizer, o epsilon 1 vai me dar um eixo aqui. E eu boto aqui o epsilon 1. E o epsilon 2 vai me dar outro eixo aqui assim. E eu boto aqui, deixa eu tirar esse V daqui, né? E agora eu posso pegar, eu não escrevo o P, as coordenadas não são do P, elas são do V. Quer dizer que o V, se eu pegar uma paralela a esse cara daqui, eu tenho esse vetor aqui, que é x1, epsilon 1, e tenho esse cara daqui, né, que é a mesma coisa aqui assim, que é o x2, epsilon 2. E aí eu tenho OP igual a x1, epsilon 1, mais x2, epsilon 2. Tá? Então, na verdade, eu tenho duas coisas. Uma coisa é dizer, para cada par de vetores que não estejam alinhados, eu posso criar um sistema de codificação dos vetores como pares ordenados.
Ele é uma base. Se além disso eu tiver uma origem, eu penso cada ponto como um vetor e posso escrever ele, esse vetor, como combinação linear desses dois vetores aqui, ε1 e ε2, e isso me dá as coordenadas x1 e x2, que são desse vetor, mas eu posso dizer, elas também são as coordenadas do ponto agora. Entendeu? E se eu mudar a origem, né, se eu mexer aqui na origem sem mudar a base, eu mexo esse sistema de coordenadas, mas os eixos se deslocam paralelamente. Se eu deixar a base parada e mexer, trocar os caras aqui, eu mudo os eixos, passando pela mesma origem. Então, Ficou claro isso? Então, eu vou usar uma representação triangular, que é a seguinte, ó. Eu tenho aqui convivendo três tipos de objetos, que são, vou botar aqui um triângulo. Nesse vértice aqui, eu vou colocar os vetores. Aqui eu vou botar os pares ordenados. Aí só vou botar no singular, tá? Vetor, par ordenado, e aqui eu vou botar a outra entidade, é ponto. Então, eu posso olhar para o plano como um conjunto de pontos, ou posso olhar que no plano tem os vetores. Quando eu crio uma base, eu associo vetores e pares ordenados. Então, o vetor V, o par ordenado, como é que vai ser? Eu vou escrever V igual a x1, ε1, mais x2, ε2. E aí eu crio o par ordenado x1, x2. Ele é do vetor. Mas eu tenho aqui os pontos, se eu introduzir uma origem, ó, eu agora posso pegar um ponto P e associar a ele o vetor OP. E se eu tiver um vetor V, eu posso pegar e criar aqui o ponto Q correspondente ao vetor V. Então, eu crio agora uma bijeção aqui. Quer dizer, aqui ó, eu tenho uma bijeção. E com isso, ó, se eu tiver uma origem, ó, e uma base ε1, ε2, eu tenho um sistema de coordenadas. E agora eu pego o meu ponto P, associo a ele o vetor OP, a esse vetor eu associo o par ordenado x1, x2, e aí esse par ordenado do vetor OP passa a ser as coordenadas do ponto P. Então, um sistema de coordenadas significa você dar uma origem e uma base. Origem O e a base, vou botar assim,
É meio esquisito um par ordenado de vetores, mas é para sinalizar que tem uma ordem. Beleza? Então, a coisa é a seguinte, ó, quando você vai pensar geometricamente no plano, você fixa um sistema de coordenadas, que significa dar uma origem O, um vetor ε1, um vetor ε2, que em princípio não precisam ser ortogonais, não precisam ter o mesmo tamanho. E aí você pega o ponto P e representa pelas suas coordenadas. Mas digamos que esse ponto P está se movendo aqui. Então, P tem coordenadas x1, x2. Mas supõe que ele está se movendo aqui, ele tem uma velocidade v. V também, ó, pode ser dado em coordenadas. Então, V é igual a V1, ε1 mais V2, ε2. Então, ele tem coordenadas V1, V2. Nessa situação, isso é par ordenado, isso é par ordenado, mas esse é vetor e esse é ponto. E quando você estiver trabalhando, tudo vai ser dado em termos de pares ordenados. Só que o par ordenado, ora ele é um par ordenado, porque você está fazendo conta com ele, ora ele deve ser pensado como um ponto, se ele for um ponto, e ora ele pode ser que ele seja um vetor. Eu costumo chamar isso de mistério da Santíssima Trindade. Você tem três entidades, ponto, vetor e par ordenado, que vão coexistir, vão ser uma coisa só, mas são três coisas diferentes que são uma coisa só. Tá? É importante ter essa base teológica, porque na hora das contas, você está lidando com um problema, você está lá operando com números. Né? E esses números são números que vêm lá, coordenados x1, x2, x3, xn e tal. Né? E, ao mesmo tempo, esses números podem, vamos dizer, que são uma n-upla, um par ordenado, podem representar um ponto e podem representar um vetor. E você vai ter que saber. Tá legal? De passagem, né? Tem uma operação que eu não mencionei, mas que é uma operação meio bastarda, que é o seguinte: quando você tem um ponto A e um vetor V, você pode botar o vetor V aqui e criar esse ponto B, que é o A mais V. Tá? A gente usa também. Porque, em termos de par ordenado, você pega esse par ordenado vamos dizer, se você pegar aqui o sistema de coordenadas, você pega o par ordenado do A, o par ordenado do B, soma, e isso vai dar o par ordenado do B. Então, espero que vocês tenham clareza do que é um sistema de coordenadas, porque isso vai ter uma importância capital em álgebra linear. Porque quando você pensa os vetores como flechinhas, eles não vêm com um sistema de coordenadas de fábrica, é você que escolhe. Quer dizer, digamos assim, pegar dois exemplos físicos. Vamos imaginar assim, terra plana, gravidade constante, vertical. Então você está aqui assim, você atira
um projétil. Ele sai aqui com uma velocidade e descreve uma certa trajetória. Então, nesse caso, você sabe que em cada instante ele vai estar sob a ação da gravidade. Vou botar uma flechinha em cima. O professor de física já me advertiu que os alunos não entendem que o vetor da física que tem flechinha em cima é o mesmo do vetor da álgebra linear que não tem flechinha em cima. Mas vou botar a flechinha para distinguir do G número. Tá? Então você tem esse cara daqui. Se você escolher um sistema de coordenadas assim, ó, que G é paralelo aqui, você tem uma grande vantagem. Quer dizer, você tem o ponto aqui, x1 de t, x2 de t, esse é o ponto, P de t, ele tem uma velocidade, V de t. Né? Então, o P de t é igual a x1 de t, x2 de t, que eu estou usando essa base aqui, né? É 1, é 2. E aí o V de t é igual a V1 de t, V2 de t, sendo que ele é o vetor velocidade, então é a derivada desse daqui, quer dizer, esse daqui é o x1. Vou usar o ponto da mecânica, que é a derivada do x1, x2 ponto de t. E você tem a aceleração que, nesse caso, ó, é igual ao g. E esse g tem coordenadas 0 menos gzinho. G agora é a constante da aceleração da gravidade. Mas esse cara daqui é a derivada desse. Então, isso aqui é x1, segunda derivada, x2, segunda derivada. E aí, ó, esse sistema de coordenadas permitiu a você olhar e dizer, opa, a segunda derivada é uma constante. Então, você resolver, acabou. Aqui, ó, a primeira derivada, a segunda derivada da primeira componente do vetor posição é 0. Se você derivar esse daqui é 0. Então, isso aqui é uma constante. Então, você tem x1 de t é igual a uma coisa qualquer, A0 mais BT, B0T, depois a gente pensa quem são, e x2 de t é uma coisa do segundo grau. X1 de t você vai ser menos 1 meio de GT2 mais um certo A1, vamos botar aqui B1T mais A1, e você vai saber esses caras sabendo quem é a posição inicial e quem é a velocidade inicial. Não vou resolver o problema, só mostrar que aqui esse sistema de coordenadas é bom. Mas, no mesmo território, né, se você tiver aqui uma ladeira e tiver aqui sob a ação da mesma gravidade, você vai dizer, opa, peraí, mas aqui o chão é duro, ele resiste, então eu quero, na verdade, ó, botar um sistema de coordenadas assim, ó. Aqui é ε1, aqui é ε2, aqui eu tenho um ângulo alfa conhecido, né? Aqui o mesmo ângulo alfa, e aqui eu vou ter o meu problema muito melhor, por quê? Porque essa componente daqui
da gravidade vai ser anulada pela resistência do chão e você só vai ter aceleração nessa direção, como era aqui. Então, quando você está pensando um problema físico ou geométrico no plano, você vê que você tem uma liberdade de escolha do sistema de coordenadas. Então, escolher o sistema de coordenadas é quase que, muitas vezes, é quase que resolver o problema. Quer dizer, quando você escolhe esse aqui, modela, o problema naturalmente vai ser resolvido. Se você botasse esse aqui, você ia ter que ralar mais. Enquanto que esse aqui também vai dar o problema já praticamente resolvido. Por quê? Porque o movimento vai se dar só aqui. Supondo que você pode ter dado o peteleco para cima, mas se não teve peteleco para cima, você soltou o cara aqui, então a componente da posição aqui vai ser 0, e aqui você vai ter a posição, movimento em linha reta, com a velocidade inicial, posição inicial, velocidade inicial supostamente conhecida, e a aceleração também conhecida, então você vai ter o problema resolvido. Vocês não têm ideia do como isso é importante. Porque quando você estiver trabalhando lá, tiver vendido a sua alma para o mercado financeiro, ou sendo um operário da ciência de dados, né, você vai estar lidando lá com vetores, quer dizer, com massas enormes de dados, aí tem um cara em RN. E o RN, ele já veio com as coordenadas prontas. Então, o sistema de coordenadas já veio de fábrica. Mas se você pensar assim, você pode dizer, peraí, mas nesse problema, eu poderia mudar as coordenadas. E ter essa visão de que em RN você pode mudar as coordenadas é muito mais difícil, porque as coordenadas já estão dadas, do que numa situação em que as coordenadas não estão dadas e você escolhe. Então, por isso é importante ter essa noção do que é um sistema de coordenadas. Beleza? Então, compreender o mistério da Santíssima Trindade é uma vantagem competitiva. Então, para falar em termos de mercado, coisas assim. Bom, então vamos... Então, uma coisa importante é pensar vetorialmente. Sempre que possível, pensar vetorialmente antes de botar as coordenadas. Vou dar exemplo. Eu quero, estou aqui no ponto A, quero vir até o ponto B. Então, eu quero fazer uma animação que faz eu andar aqui do ponto A até o ponto B. Então, olha, eu posso dizer o seguinte, eu vou começar em A e eu vou ter uma velocidade que ou vai ser esse, vou pegar aqui V igual a AB, ou alguma coisa que seja um múltiplo desse, mas esse aqui está na minha mão. E agora, olha, eu vou pegar os pontos aqui, para cada t entre 0 e 1, eu vou fazer P de t igual a mais TV.
Tá certo? Quer dizer, quando t é igual a zero, eu faço a mais 0v, usando essa operação bastarda aqui. Aí eu vou aumentando o t. Quando o t chegar em 1, eu estou aqui. Bom, se eu quisesse chegar num tempo parto de A e chego em B em tempo tesão. Então, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou fazer P de T igual a mais... eu posso pegar a minha velocidade e dividir por... É meio assim, fisicamente, pode parecer esquisito, né? Mas eu posso fazer o seguinte, 1 sobre tesão V T. Porque aí quando eu tiver no tempo zero, eu vou estar em A. Quando eu chegar no tempo tesão, cancela aqui e eu vou estar em A mais V, que é o B. Tá? Aqui tem um certo poder de abstração, porque esse T aqui não tem dimensão de tempo. É só o tamanho, o módulo do tempo T. E repara, em geral, né, equação da reta você tem aqui se você tem aqui o ponto A e o vetor V, então A mais TV contém R. Quer dizer, P. Quando T vai de 0 a infinito, você anda para cá e os tempos negativos te dão voltando até A. Uma coisa muito interessante também aqui, ó, é você pensar assim, ó, que o V é o B menos A, tá? Vetorialmente, em termos de coordenadas assim. E aí você dizer, olha, P de T é igual a... não sei se está claro isso, qualquer sistema de coordenadas que você coloque, se você tiver o ponto A aqui, o ponto B aqui, fizer esse vetor V igual a AB, em qualquer sistema de coordenadas, você vai ter as coordenadas de A, as coordenadas de B e as coordenadas de V. V vai ser B menos A em coordenadas. Então, sempre vai ser B menos A. Então, você pode escrever isso aqui, mais T vezes B menos A. O que vai dar para você, ó, que você tem aqui A menos TA. Então, você tem 1 menos TA mais TB. Isso é super legal porque, olha só, isso é uma média ponderada. É como se você dissesse assim, ó, o ponto P é uma média ponderada entre o ponto A e o ponto B. A ponderação é 1 menos T em A e T em B. Tá? Então, equação da reta. A gente pode fazer coisas também, por exemplo, relógio. Sem pensar em reta também, não vou fazer o relógio agora não. Vou fazer uma coisa mais legal. Vamos fazer uma coisa mais emocionante.
pode dizer, pô, já estou mais de uma hora nessa aula, não aprendi nada. Né? Então vamos aprender uma coisa chamada curvas de Bézier. Que é uma ideia bonitinha. Curva de Bézier é o seguinte, ó, você pega aqui, pensa assim, você tem um ponto A0 aqui, tem um ponto A1 aqui e um ponto A2 aqui. Aí você cria um ponto B, B0 aqui, e um ponto B1 aqui, que tem o seguinte, olha, o B0 sai de A0 e vai até A1. Então, o B0 é igual a, vou botar assim, 1 menos T A0 mais T A1, com T entre 0 e 1. Então, ele saiu do A0 no tempo 0 e no tempo 1 ele vai chegar no A1. Enquanto isso, o B1 vai sair do A1, no tempo 0 vai chegar em A2. Então, ele vai ser 1 menos T A1 mais T A2. Aí você cria o seguinte, cria um segmento aqui, ó, B0, B1. Esse segmento está mudando com o tempo, mas faz de conta que não tem nada, e você pega um ponto C, que sai do B0 no tempo 0 e caminha para o B1 para chegar no B1 no tempo 1, embora eles estejam se movendo. Mas você faz C igual a 1 menos T, vou botar aqui embaixo, C igual a 1 menos T B0 mais T B1. Só que ele não anda, na verdade, em linha reta, né? Porque ele começa aqui e termina aqui. Só que ele... Então, ele descreve uma certa curva aqui, né? Que é C é igual a 1 menos T B0. B0 é 1 menos T A0 mais T A1 mais T B1, que é 1 menos T A1 mais T A2. Então, ele é uma combinação dos três. E se você fizer a conta, você vai ter uma coisa do segundo grau, né? 1 menos T ao quadrado A0 mais 2T 1 menos T A1 mais T ao quadrado A2. Tem a cara de binômio de Newton, né? E você pode fazer isso com 3, com 4, com 5. Está claro aqui a ideia? É só seguir a ideia e fazer a conta. Então, eu posso pensar uma coisa assim, com mais pontos, né? Vou botar 4 pontos. Aqui, ó, eu tenho A0, aqui eu tenho A1, o A2, o A3. E agora aqui eu crio o B0, o B1 e o B2. E aqui eu crio o C0, o C1, e aqui eu crio o D. E aí é só, realmente, nada, né? Quer dizer, você põe B0 igual a 1 menos T A0 mais T A1, B1 igual a 1 menos T A1 mais T A2, B2 igual a 1 menos T A2 mais T A3, nem pensei.
Depois você bota C0 é igual a 1 menos T B0 mais T B1, C1 igual a 1 menos T B1 mais T B2 e D igual a 1 menos T C0 mais T C1. Mas pode fazer isso com N. E você faz a conta e você vai ver que D é igual a 1 menos T ao cubo a 0 mais, opa, foi esse aqui, o giz. Mais 3T, 1 menos T ao quadrado a 1, mais 3T2, 1 menos T a 2, mais 1 menos T ao cubo a 3. E se você fizer com N, você vai ter uma coisa que claramente tem um binômio de Newton aqui. O legal é que você fica com uma curva assim, né? E que você pode modificar mexendo nesses pontos de controle. Ela só depende dos pontos de controle. Ela começa no primeiro, termina no último e tal. E aí isso pode ser usado para fazer uma série de ajustes, criar desenhos, né, fazer... Originalmente, se eu não me engano, isso apareceu na indústria automobilística. Deve ter tido um impacto mesmo, porque os carros franceses antigamente eram super angulosos. Eles melhoraram bastante, não sei se foi por causa disso. O Bézier era um engenheiro francês. Então, só com segmentos de reta você pode criar coisas assim. Comerciais, né, vou fazer a pausa aqui, nossos anunciantes vão falar. Pelo menos nessas 3 primeiras aulas, vocês podem olhar na página do curso, eu botei uma playlist para cada aula de filminhos pequenos. Uma playlist, cada uma tem mais ou menos 1 hora. Então, as 3 primeiras aulas têm cada uma 1 horinha de filminhos mostrando as mais variadas coisas, inclusive curvas de Bézier. E tem o livro, por exemplo, curvas de Bézier, tem lá desenvolvida uma série de coisas interessantes. Se você precisar aprender um pouquinho, vamos dizer, quiser aprender um pouquinho, você pode olhar no livro de CVGA. Se você quiser aprender mais, você procura, vai achar mais. Bom, aliás, esse é um caso bonito, né? Porque você tem uma maneira simplesinha de definir a curva de Bézier, depois por indução você prova essas fórmulas assim, de maneira que você pode dar os pontos e definir a curva a partir dos pontos, né? E brincar um tanto. Vou aproveitar para falar um pouco de curvas, né? Então, pensando em termos de curvas, a curva, vamos pensar assim, a curva parametrizada, pensar como um movimento, um ponto em movimento. Tá? Então, movimentos. Toda vez que eu escrevo movimentos, eu me sinto homenageando meus amigos da física, o Carlos Farina e o Marcos Vinícius, que me insistiram muito para chamar de movimentos e tal. Então, o movimento é uma partícula andando. Então,
Quando você tem uma partícula andando, aliás, eu fiz um videozinho bonitinho. Você tem o ponto andando, você vê o ponto andando. Então, está aqui, em cada instante, você tem o ponto aqui. Aí você pode explicitar o ponto e dizer, ó, mas ele está aqui no tempo t. Pode até botar aqui o tempo, né? Está aqui o tempo t. O tempo andando ali, para você ver o tempo andando. Aí você pode dizer, não, mas eu posso colocar um sistema de coordenadas, pensar um sistema canônico, bonitinho, né? E aí, em cada instante t, você tem x de t, y de t. E se você fizer o tempo invariando, você vai ver esse movimento acontecendo. Então, o problema de descrever o movimento é obter as funções x de t e y de t. O que faz a gente dizer, não, eu tenho que me acostumar que quando eu faço uma curva, ela não precisa ser gráfico de uma função. Né? A variável t está aqui, ou está na sua cabeça. E você tem o par x de t, y de t, isso é o p de t. Eventualmente aqui você vai olhar aqui p de t mais h, mais ΔT, vou botar ΔT aqui, vai pegar esse vetorzinho e vai fazer 1 sobre ΔT vezes o vetor p de t mais h menos p de t, vai chamar isso aqui de velocidade média e vai dizer que esse cara daqui, chama assim, velocidade média, e esse cara daqui vai tender, quando ΔT tender a zero, para a velocidade no tempo t, a velocidade instantânea, que implica em derivar cada uma dessas duas funções. Tá? E o problema, em geral, vai ser, dado o movimento, descobrir quem são essas funções aqui. Ou, dada alguma informação sobre o movimento, descobrir quem são essas funções. E depois que você descobrir, você tem o prazer quase que de divindade, né, de programar, botar as duas funções e fazer uma animação mostrando o movimento. Vários exemplos interessantes que você pode fazer aí. Tipo, uma coisa importante, quando você pensa no movimento, é você pensar o seguinte, ó, que você pode ter aqui um sistema de coordenadas e um movimento. Mas, eventualmente, esse movimento desse cara daqui é o seguinte, tem um vidro aqui com um sistema de coordenadas. Tá? Pensa assim, tem o quadro, em cima dele tem um vidro, e em cima do vidro tem uma formiguinha andando no vidro. Só que o vidro está se movendo. Então, a formiguinha se move sobre o vidro e o vidro se move. Então, por exemplo, você pode pensar... né? Então, aqui você tem a origem, ela está vindo aqui. Em cada instante, a sua origem está vindo para cá. E aqui você tem... Aqui, ó, você tem um sistema de coordenadas. Então, aqui, ó, é a sua origem. Aqui você chama de O de t, está aqui no tempo t. Esse aqui é ε1 de t, esse aqui é ε2 de t, é o seu sistema de coordenadas que está móvel. E aqui você tem o ponto p de t. Então, nesse sistema aqui, ó, você tem O de t, p de t, eventualmente ele pode estar descrito por alguma coisa simples, não? Por exemplo, você pode pensar... Então, esse cara daqui
vamos dizer que ele tem aqui coordenadas, sei lá, y1 de t, y2 de t em relação a esse sistema aqui. Sei lá, ele pode estar descrevendo um círculo, né? O de t, P de t, em norma pode ser sempre igual a R. O que significa? Que y1 de t ao quadrado mais y2 de t ao quadrado igual a R2. Só que se você olhar nesse sistema aqui, ó, você tem aqui x1 de t, x2 de t. Então, quem é x1 de t? Ó? Vamos dizer, se você pensar assim, nesse sistema aqui, ó, o O fixo até o P de t, quer dizer, esse vetor aqui, é esse mais esse. Ficou meio apertado, né? Mas o OP de t é o O de t mais O de t P de t. Então, se você sabe quem é esse cara daqui, você já vai ter o OP de t como dado esse daqui, mais esse daqui. Então, você vai ter O de t, suponhamos que você saiba. Esse daqui vai ser y1 de t, epsilon1 de t, mais y2 de t, epsilon2 de t. Supõe que esse cara daqui, você descreve um círculo. Então, como é que eu descrevo um círculo? Num sistema de coordenadas canônico, um círculo de centro na origem vai ter um ângulo θ aqui, R, e aqui você vai ter P igual a R cosseno θ mais R seno θ. Se você conhecer esse movimento, quer dizer, aqui você espera ter uma coisa, então, assim, né? Y1 de t é igual a R cosseno θ de t, y2 de t igual a R seno θ de t. Agora, se você souber esse cara daqui, souber esse aqui, o θ, você junta tudo e faz um movimento. Mas repara que pode ser muito mais simples pensar assim do que pensar esse movimento direto. Um exemplo pensa assim, ó, você tem um sistema de coordenadas aqui assim, e tem aqui uma bolotinha aqui e um pontinho, esse é seu P de t. Esse círculo aqui, ó, esse círculo aqui tem um raio R pequeno, esse círculo aqui tem um raio R grande, e esse círculo está parado. Vamos dizer, agora o seu problema vai ser o quê? Vai ser escrever esse cara em relação... Você pode ter um sistema de coordenadas sempre assim, ó. Então, você pode escrever esse cara daqui nesse sistema de coordenadas aqui, olhar esse ponto aqui, esses vetores aqui e escrever esse movimento dentro desse sistema de coordenadas aqui, que vai ser um movimento, vai ser alguma coisa, né, que vai
fazer assim. E você pode complicar isso, pode botar uma outra boletinha aqui, outra boletinha aqui, e por aí você vai. Tá? Então é uma brincadeira legal de escrever movimentos. Bom, deixa eu ver uma coisa, o que mais que eu vou falar hoje? Acho que eu vou falar alguma coisinha de produto escalar. Tá? Não sei qual é o meu... eu optei nesse curso por uma coisa assim... olhei o programa que eu vou dar e vou dando as aulas. Não fechei assim, semana 1, semana 2, semana 3 e tal. No curso do ano passado eu tenho essas semanas bem definidas. Né? Bom, movimentos. Eu preciso muito de medidas, né? Medidas. Eu costumo imaginar a seguinte ideia. Imagina que eu estou em R3, aqui nessa sala, assim. Tá? Ou pensa aí no cômodo onde vocês estão. Normalmente vocês têm chão horizontal, paredes verticais, né? Tem quina de 2 paredes e tal. Você tem um sistema de coordenadas muito simples. Então, você pensa assim num canto do quarto, como sendo a origem. Aí imagina que você botou aqui um vetor U igual a x1, yz1, V igual a x2, y2, z2. Na hora de desenvolver a teoria, eu falei sempre no plano, né? Sistema de coordenadas no plano. Mas é claro que aquilo se transfere para o espaço com 3 vetores também. E aí, imagina que eu quero o ângulo Então, em princípio, o que você vai ter que fazer? Vai ter que marcar as coordenadas de U, botar um prego aqui, aí você bota as coordenadas de U e aí diz, bom, então a ponta do U está aqui. Então você bota um barbante e tem o U. Aí você diz, e agora para o V? Aí você chama alguém, casa, seu irmão, sei lá, quem está... Dá uma força aqui. Aí marca as coordenadas do V, barbante, aí fica um segurando o V. Se ficar ainda razoavelmente próximo, vamos dizer que... Tá bom, para não ter que chamar a terceira pessoa. Então, você segura a ponta do U aqui, a ponta do V aqui, e agora, seu irmão, ou quem você chamou, vai lá com o transferidor e mede o ângulo. É bastante desagradável, né? Mas tem uma coisa maravilhosa que é o chamado produto escalar. O produto escalar, a gente define assim, né? Quer dizer, você pega aqui o U, o V, o ângulo θ entre eles, e aí define o produto escalar de U por V, também notado como U escalar V, tem outras notações também, o tamanho do U, a norma de U, vezes a norma de V, vezes o cosseno de θ. Eu vou fazer a coisa no plano,
Só para ficar mais simples, tá? Você pode pensar assim, ó, você tem aqui o U, o V, o θ. Então, esse cara daqui, esse tamanho aqui, ó, é a norma de V cosseno θ. Se o V estiver para cá, isso vai dar negativo. Tá? Isso aqui é a projeção do V na direção do U. Na verdade, vamos dizer, pensando sem ser o vetor, é um número só. Então, o produto escalar de U por V é igual à norma de U vezes a projeção do V na direção de U. Está claro, né, que se eu pegar aqui o V1, aí vou botar o V1 mais complicado. Vou botar aqui o V1 e aqui o V2. A projeção sobre o do V1 mais V2 é igual à projeção do V1 mais a projeção do V2. Né? Quer dizer, a projeção do V1 vai dar esse pedacinho negativo aqui, a projeção do V2 dá esse pedaço aqui, que quando você soma com esse, fica isso aqui. Então, isso me diz o seguinte, que se eu fizer U escalar V1 mais V2, isso é U escalar V1 mais U escalar V2, né? Porque eu boto a projeção de V1 mais V2 aqui, aí separo em duas e vai dar isso aqui. Bom, mas está claro, né, pela fórmula, que isso daqui é a mesma coisa que produto escalar de V por U. Quer dizer, é comutativo, né, porque as normas não mudam e o ângulo é o mesmo. Então, também é verdade que se eu fizer o 1 mais o 2 com V, isso aqui é o 1 com V mais o 2 com V. Também é verdade o seguinte, né? Se eu multiplicar o V por um número, o produto escalar sai multiplicado por esse número. Se for negativo, né, se eu multiplicar o V por um número negativo, o ângulo passa para cá, o cosseno é o mesmo, só que com o sinal trocado. Então, se eu fizer U escalar TV, é igual a T U escalar V. Então, deixa eu organizar um pouco aqui. Produto escalar. Produto escalar de U por V é igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. Então, com base nessas coisas, eu posso dizer que tem as seguintes propriedades. Produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U. 2, se eu fizer o produto escalar de U por TV, isso daqui vai ser T vezes o produto escalar de U por V, que é também o produto escalar de TU por V. Tá? Isso aqui é para todos U e V, para todos U, V, para todo T. Entenderam isso? Quer dizer, você multiplicou o V por um negócio, o tamanho dele ficou multiplicado por T. Mas se o T for negativo, o tamanho fica multiplicado por menos T, mas o ângulo muda de sinal. Quer dizer, o cosseno do ângulo é o mesmo, mas muda de sinal. Tá? Quer dizer, o ângulo que era esse daqui passou a ser esse daqui, que tem o mesmo cosseno, só que com o sinal trocado. Está todo mundo de bem com o cosseno?
Então, e terceira, foi essa daqui mais sofisticada um pouco, né? Que o produto escalar de U por V1 mais V2 é igual ao produto escalar de U por V1 mais o produto escalar de U por V2. O produto escalar de U1 mais o 2 por V é U1 por V mais o 2 por V. Isso daqui é supérfluo por causa disso. Isso aqui também é supérfluo por causa disso daqui. Estou só explicitando aqui, né? Aqui é para todos U, V1, V2, para todos U1, U2, V. E eu vou botar uma quarta propriedade, que é o seguinte. Imagina que eu estou... Essas propriedades aqui valem em R3 também, mas eu vou escrever só em R2, tá? Imagina que eu estou assim, base canônica. E1, tá? Norma de E1 e norma de E2 são iguais a 1 e E1 ortogonal a E2. Então é verdade, né, que o produto escalar de E1 por E1 é igual a 1, o produto de E2 por E2 também é 1, e o produto de E1 por E2 é 0. Então, digamos que eu tenho aqui o meu U igual a x1 é 1 mais x2 é 2, e o meu V igual a y1 é 1 mais y2 é 2. Quer dizer, eu tenho as coordenadas de U e V. Então, o produto escalar de U por V é x1 é 1 mais x2 é 2, escalar y1 é 1 mais y2 é 2. Aí eu uso essas propriedades. Ó. Eu separo, usando a propriedade 3, eu separo em 4 coisas, que depois, usando a propriedade 1, eu escrevo melhor. Então, eu vou ter aqui, ó, x1, y1 é 1, mais x1, y2 é 1, é 2, mais x2, y1 é 2, é 1, mais x2, y2 é 2, é 2. Usei essas propriedades aqui. É como se fosse um produto mesmo. E aí agora eu olho para isso e digo, isso aqui é 1, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 1. Então isso é x1, y1 mais x2, y2. Beleza? Não sei se vocês viram isso no colégio, mas foi uma coisa que me chocou muito. Há muitos anos eu estava fazendo curso de licenciatura, fui assistir uma aula. Era um professor bom, num colégio bom, e ele definiu o produto escalar assim, por essa fórmula, e depois ele disse que era isso aqui. E não deu nenhuma explicação. E o que mais me chocou é que também ninguém pediu nenhuma explicação. Ficou por isso mesmo. E pronto. Tá? Então, bom, espero que vocês tenham entendido que passa por uma geometria, essa coisa da projeção. Em R3 também funciona, tá? Quer dizer, você tem aqui uma reta, você tem aqui o 1, você tem aqui o V, aí tem um plano aqui, né? A projeção do V aqui, né? Você tem o plano perpendicular ao U1, né?
passando por V, pela cabeça do V, que vai dar a projeção aqui. Então, essa conta da projeção também funciona em R3, essa justificativa. Mas, então, eu parti de uma definição geométrica e cheguei nessa fórmula aqui. Que significa agora que você não precisa chamar seu irmão nem ninguém para calcular o ângulo. Porque você tem, você tem a norma de U. Norma de U vai ser o produto escalar de U por U. E o cosseno, norma de V, vai ser o produto escalar de V por V. E o cosseno θ vai ser U escalar V dividido por norma de U, norma de V. Todo mundo aqui é calculado em termos de coordenadas, em termos de produto escalar. Como isso vale também em R3, né, você não vai precisar botar o prego lá na quina das paredes com o chão, nem puxar os barbantes, nem medir nada. Você não vai ter o ângulo θ, vai ter o cosseno de θ. Aí, bom, se o cosseno θ for suficiente, frequentemente tá, se você quiser saber o θ mesmo, aí você pelo menos pode pegar o computador, a máquina de calcular, ou, na falta disso, usar a série de Taylor do arco cosseno, alguma coisa assim, e fazer a conta. Tá? Esse aqui é um exemplo maravilhoso. Eu vou contar essa história para vocês em algum momento, mas é muito legal. O seguinte, é que o produto escalar não nasceu com essa definição geométrica. Ele nasce de diversas fontes ao mesmo tempo, ou mais ou menos ao mesmo tempo, mas ele não nasceu assim. Mas o interessante para nós, assim, né, para dar uma prévia, o interessante é o seguinte, é que isso você pode fazer. Então é o seguinte, em R2, produto escalar de U por V igual a x1, y1 mais x2, y2. Em R3, você faz a mesma conta. Produto escalar de U por V é igual a x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3. Quer dizer, você vem da definição geométrica e você chega nessas fórmulas. Aí você pode cartear o seguinte, em Rn, não tem tamanho, cosseno, ângulo, não tem nada disso. Mas você pode dizer, não, mas eu vou definir, né, se U for x1, xn, v igual a y1, yn. Então, eu vou definir o produto escalar de U por V igual a x1, y1 mais xn, yn. E você vê que, algebricamente, ele vai ter as mesmas propriedades, aquelas que eu listei lá. E ele vai funcionar maravilhosamente. Tá? E aí você pode dizer, mas tem um parecido, é o seguinte, se você chamar de F, pegar uma F de AB em R, uma G de AB em R, razoáveis, se você multiplicar coordenada a coordenada, fizer f de x vezes g de x para cada x, fizer a integral de a até b e integrar isso daqui, isso também pode chamar de produto escalar de f por g. E tem as mesmas propriedades. E você diz, pô, mas o cara viajou agora, né? Saiu de uma coisa geométrica em R2, já foi para uma generalização, vem me enviar.
Só que neste ano agora de 2022, são os 200 anos, não só da independência do Brasil, mas da publicação do livro do Fourier, em que esse primeiro produto escalar da história, esse foi o primeiro, tá? Aparece. Claro que não chamava produto escalar, não tinha interpretação geométrica, era num problema de propagação do calor e tal, mas... Então, aqui é uma coisa fabulosa, porque essa interpretação, essa visão geométrica aqui, permite a gente ter insights geométricos em problemas que envolvem funções, né? Ou em Rn. Então, o produto escalar é uma pedra angular assim para você geometrizar um monte de coisa. Vou voltar a contar essa história. Vocês vão ver produto escalar em álgebra linear direto também. Então, o produto escalar vai fazer parte da vida de vocês. Estatística também é baseada no produto escalar, que é esse produto escalar ligeiramente modificado. É como se você dissesse, ó, as coordenadas têm pesos diferentes no produto escalar. Vou conversar sobre isso. Só uma coisinha assim, né? Um exercício básico, que é o seguinte: quando você tem aqui o vetor V, o vetor U, essa projeção aqui, esse vetor projeção aqui, você chamar esse cara daqui de V barra, então você tem que projetar ele aqui. Prove o seguinte, né? V barra igual a V escalar U sobre U escalar U vezes U. É a fórmula da projeção do vetor aqui.